Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui e vamos continuar o nosso estudo do direito previdenciário. Neste vídeo, resolveremos questões da parte de princípios da Seguridade Social. Perceba só, a parte teórica desta aula, tá? Ela já foi gravada e está disponibilizada no canal. Hoje veremos questões recentes, de 2022, a grande maioria, e algumas de 2021, tá? Da banca FGV, FCC e também Sebrasp. Antes de começar, recado clássico, eu peço para que deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, que assim vocês contribuem demais, rapaziada. Mas bora que bora, antes de resolver a primeira questão, uma rapidíssima revisão do que vimos lá na parte teórica. O primeiro que falamos foi o da universalidade da cobertura e do atendimento. Este princípio nos diz o seguinte: a Seguridade Social precisa cobrir todos os riscos sociais, as contingências de uma vida em sociedade, né? E atender todas as pessoas que residam no Brasil, inclusive os estrangeiros. Galera, este é um princípio totalmente utópico, porque o dinheiro que possuímos, ele é finito. Então, na ausência de dinheiro, na falta de recurso, não conseguimos atender todos os riscos e tampouco todas as pessoas que aqui estejam. Beleza? Então, não tem como fazer isso. Chegamos mais perto da concretização deste princípio nas ações relacionadas à saúde. Afinal de contas, a saúde é um direito de todos. Temos aqui uma ação universal. A pessoa, tendo dinheiro ou não, será atendida pelo SUS. Agora, quando falamos da assistência, temos que só tem acesso àqueles necessitados. Em relação à Previdência Social, só poderá acessar quem contribuir efetivamente. Beleza? Um outro princípio que vimos, que vem para limitar a universalidade da cobertura e do atendimento, é o princípio da seletividade e distributividade. Perceba só, pessoal, este princípio nos diz o seguinte: beleza, temos que atender todos os riscos sociais e também todas as pessoas que estejam no Brasil, mas não temos recursos suficientes. Então vamos fazer o seguinte: o legislador, ele vai selecionar quais são os riscos mais importantes de uma sociedade. Então ele pega os riscos mais relevantes, por exemplo, acidentes, doenças, velhice, prisão, tá? Ele faz esta seleção e dentre estes riscos mais relevantes, ele vai distribuir os recursos às pessoas que mais necessitarem. Então recebem os mais necessitados. Essa é a ideia de seletividade e distributividade. Seletividade: selecionamos os riscos mais importantes, mais relevantes de uma sociedade. Distributividade: o recurso será direcionado aos mais necessitados, ok? O terceiro princípio é o da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Significa o seguinte: uniformidade: o mesmo plano de proteção social deve ser concedido ao urbano e rural. Por exemplo, se o trabalhador urbano tem direito à aposentadoria, o trabalhador rural precisa também ter acesso a esta garantia, certo? Já em relação à equivalência, temos o seguinte: o valor do benefício e a qualidade do serviço prestado precisam ser equivalentes. Cuidado que trabalhadores urbanos e rurais precisam ter equivalência entre os valores que recebem e a qualidade no serviço prestado. Mas não estamos dizendo que estes valores eles precisam ser iguais. Não, não estamos falando aqui de isonomia. Cuidado, tá? Inclusive, temos, por exemplo, um tempo de contribuição para a aposentadoria diferente dos trabalhadores urbanos para os trabalhadores rurais, ok? Então, este é o terceiro princípio. Vamos agora para o quarto: irredutibilidade do valor do benefício. Bom, pessoal, aqui é mais simples. Temos o seguinte: os benefícios, eles não podem, faltou um M aqui, né? Não podem ter seu valor reduzido. Então, o valor do benefício não pode ser reduzido. O quinto princípio é a equidade na forma de participação no custeio.
Bom, pessoal, seguinte, o financiamento da Seguridade Social, o custeio da Seguridade, ele deve ser o mais justo e igualitário possível. Bom, para promover esta justiça, temos o seguinte: quem ganha mais vai contribuir com um valor maior. Aquelas pessoas que recebem menos, elas contribuem com uma alíquota menor. Então, é justamente pensando nisso que empregador possui uma alíquota maior se compararmos ao empregado. Beleza? Seguindo um pouco mais, vamos agora a mais um princípio. O outro princípio que vamos revisar é o da diversidade da base de financiamento. Pessoal, a ideia é a seguinte: a base de financiamento, o custeio da Seguridade Social, ele precisa buscar financiamento, buscar recurso nas mais variadas fontes. Então, temos que o financiamento da Seguridade Social deve ter origem em várias fontes. Isso acaba dando uma maior segurança ao próprio sistema, porque se estamos buscando recursos em vários locais, em momentos de crise, a chance dessa malha protetiva ficar sem recursos acaba sendo menor. E dentre essas fontes, poderíamos falar nas empresas, empregadores, trabalhadores, concursos de prognósticos, por exemplo, aqui, jogos de loteria, né? Mega Sena, Telecena, enfim. Importadores de bens ou serviços, temos um erro de serviços também, tá? Perceba, estamos falando de várias fontes financiando a Seguridade Social, ok? Este é o princípio da diversidade da base de financiamento. O outro princípio que temos é do caráter descentralizado e democrático mediante uma gestão quadripartite. Então tomem cuidado, pessoal. Aqui a ideia é que a gestão da Seguridade Social, desta malha protetiva, deve ser o mais democrática e descentralizada possível. E conseguimos fazer essa descentralização e democratizar esta gestão justamente abrindo espaço para todos os setores da sociedade participarem. Por exemplo, temos a participação do governo, dos aposentados, dos trabalhadores e também dos empregadores. Ok, pessoal? Então, esta é a ideia deste princípio. A Seguridade Social ela possui um caráter descentralizado e democrático mediante uma gestão quadripartite. E é quadripartite justamente porque participam governo, aposentados, trabalhadores e empregadores. Registre aqui, ó, quadripartite. As provas colocam que é bipartite, nada disso, ou tripartite também está errado, beleza? O outro princípio é o da solidariedade. Bom, aqui temos o seguinte: quando houver contribuição, por exemplo, lá na Previdência Social, temos que estas contribuições, elas são repassadas, endereçadas para toda a sociedade. Então, contribuímos pensando no próximo, tá? Existe um fundo único, essa malha geral de proteção. Então, perceba, galera, quando vamos contribuir, perceba só, estamos trabalhando e injetando dinheiro num único fundo, beleza? Cada uma das setas corresponde a um trabalhador. Então, pouco importa para quem este dinheiro será destinado posteriormente, porque a ideia aqui é de contribuição, é de solidariedade. Estamos formando um fundo único e se alguma pessoa precisar, vamos retirar os valores deste local. Beleza? É diferente da capitalização. Na capitalização, cada pessoa contribui para o seu próprio fundo, tá? Então temos um fundo aqui individualizado. Não é o que ocorre com a Seguridade Social. E para fecharmos esta rápida revisão, temos aqui o princípio da pré-existência, que diz o seguinte: nenhum benefício ou serviço pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. A ideia é a seguinte: se você quer criar determinado benefício, majorá-lo ou estendê-lo, demonstre de onde está vindo o dinheiro, certo? Então precisamos indicar a fonte de custeio, de onde o dinheiro está saindo. Maravilha? Então estes são os princípios da Seguridade Social. Agora sim, vamos resolver as questões. Primeira delas, banca FGV.
As opções a seguir se referem aos princípios da Seguridade Social brasileira, à exceção de uma. Assinale-a. Letra A. Universalidade e equivalência dos benefícios e serviços para as populações urbanas e rurais. Letra B. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços sociais. Letra C. Universalidade da cobertura e do atendimento. Letra D. Redutibilidade do valor dos benefícios a cada 5 anos de recebimento. Letra E. Caráter democrático e descentralizado da administração. Pessoal, pausem o vídeo e voltamos com o gabarito em 5 segundos. Então, bora lá. A questão trata dos princípios da Seguridade e quer a exceção, uma das assertivas que não traz um princípio. Letra A. A universalidade e equivalência dos benefícios e serviços para as populações urbanas e rurais. Lá na parte teórica, falamos o seguinte: o princípio é o da uniformidade. Olha a diferença, pessoal. Uniformidade para universalidade. Aqui o examinador pisou feio na bola, tá? Então temos um problema nesta questão. Mas enfim, como é da FGV e não temos tantas da FGV de direito previdenciário, eu trouxe mesmo assim. Mas perceba que existe um erro. O princípio é o da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços para as populações urbanas e rurais. Mas vamos continuar e ver se tem alguma mais errada que esta, ok? Letra B. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços sociais. Beleza, falamos sobre isso. Ó. Eu até trouxe aqui ó, o nosso SD. Seletividade e distributividade. Então, a letra B de bola traz de fato um princípio e não pode ser a nossa resposta, porque o enunciado ele pede uma exceção. Letra C. Universalidade da cobertura e do atendimento. Agora sim, pessoal. A universalidade é da cobertura e do atendimento. Temos o nosso princípio, que apelidamos de UCA, tá? Então, este item também está correto e não pode ser o nosso gabarito. Vamos para a letra D de dado. Redutibilidade do valor dos benefícios a cada 5 anos de recebimento. Bom, pessoal, lá na parte teórica falamos da irredutibilidade e não da redutibilidade, tá? Essa ideia de irredutibilidade indica que os benefícios eles não podem ter o seu valor reduzido. Existe uma divergência se este valor seria nominal ou real. Eu comentei lá na parte teórica que em relação à Seguridade Social, vamos entender aqui saúde e assistência apenas, tá? Previdência está fora. E também, de acordo com a jurisprudência do STF, a garantia é de uma irredutibilidade do valor nominal. Agora, se a prova comentar de benefícios previdenciários, então temos aqui ó, ideia de previdência social, teremos então que esta garantia é de uma irredutibilidade do valor real. Então perceba, este item D está errado e não corresponde a um princípio, sendo assim o nosso gabarito, porque o princípio é da irredutibilidade, tá? E não da redutibilidade. E essa ideia de a cada 5 anos não existe. Vamos analisar agora a letra E. Caráter democrático e descentralizado da administração. Perfeito, vimos o princípio do caráter democrático e descentralizado mediante uma gestão quadripartite. Então temos aqui, ó, caráter democrático e descentralizado. Perfeito, também estamos diante de um princípio da Seguridade Social. Assim, o nosso gabarito é letra D de dado, mas com ressalvas, tá? Porque a letra A, o ideal não é mencionar universalidade, mas sim uniformidade. Na realidade, esta era uma questão para ser anulada, certo? Vamos avançar um pouco mais para a questão de número 2. Eu peço para que vocês pausem o vídeo e voltamos na sequência com o gabarito. E o gabarito por aqui é letra B de bola. Perceba, temos duas irmãs, Sandra
recebe um salário mínimo. Enquanto isso, Georgia, a sua irmã, que está aqui, ó, recebe 3 salários mínimos. As duas possuem um filho e apenas Sandra recebe salário família. Perceba só, Sandra, ela ganha menos, está numa condição pior então. E Georgia, ela ganha mais, certo? Apenas Sandra recebe salário família, certo? Sendo que as duas possuem um filho. Bom, pessoal, a ideia aqui é justamente do princípio da seletividade e distributividade. Perceba só, precisamos sim selecionar os riscos sociais mais relevantes, ok? Isso não se discute. Porém, os valores devem ser endereçados apenas àqueles mais necessitados. Fazendo uma comparação entre Sandra e Georgia, percebemos que Georgia recebe 3 salários mínimos, possui, portanto, uma melhor condição. Dessa forma, o recurso deve ser destinado a Sandra, que possui uma condição inferior, porque recebe apenas um salário mínimo, certo? Portanto, aqui está a ideia de seletividade e, principalmente, distributividade. Vamos olhar as pessoas e endereçar os recursos para aquelas que mais precisam. Maravilha? Gabarito letra B de bola e podemos avançar para a questão de número 3, da banca Sebrasp. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é o erro. Bom, estamos diante do princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Perceba, universalidade da cobertura e do atendimento. Este princípio nos diz o seguinte: a Seguridade Social precisa cobrir todos os riscos sociais e atender todas as pessoas que residam no Brasil. Mas ela não consegue fazer isso justamente pela falta de recursos. Então, este princípio ele acaba sendo totalmente utópico. Só conseguimos concretizá-lo na parte da saúde, porque a saúde é um direito de todos. Agora, quando falamos em previdência e também em assistência, não rola, pessoal, porque na previdência precisamos contribuir. Na assistência, só vamos atender os mais necessitados. Perceba que a questão fala o seguinte, ó: prestados pela Seguridade Social independentemente de contribuição do beneficiário. Nada disso, galera. Perceba só, na Previdência Social, que é uma das ações da Seguridade, acabamos tendo a obrigatoriedade da contribuição, ok? Saúde, de fato, é um direito de todos, mas Previdência, precisamos contribuir, e quando falamos de assistência, só tem acesso os mais necessitados. Estamos aqui diante do gênero Seguridade Social. Beleza? Avançando mais um pouco, questão de número 4, também da banca Sebrasp. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é o erro, pessoal. Perceba só, a redutibilidade do percentual do valor dos benefícios e a símile da base de financiamento integram um conjunto de princípios e diretrizes aos quais a Seguridade Social deve obedecer. Galera, não é redutibilidade, mas sim irredutibilidade do valor dos benefícios. Os benefícios não podem ter o seu valor reduzido. Então, o erro, um deles está aqui, ó, redutibilidade. E o outro erro está aqui, ó, símile da base de financiamento. A ideia de uma base de financiamento semelhante, né? Idêntica e tal. Bom, perceba só, a ideia aqui não é símile da base de financiamento, mas diversidade. Repito, diversidade da base de financiamento. O financiamento da Seguridade Social deve ter origem nas mais variadas, nas mais diversas fontes, ok? Como empresa, empregadores, trabalhadores, os concursos de prognósticos e também importadores de bens ou serviços. Então, aqui temos os dois erros desta assertiva, certo? Portanto, o gabarito é a incorreção.
Vamos agora para a questão de número 5 da banca FCC. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é letra C de casa. Se liga. São princípios e objetivos da Seguridade Social. Princípios e objetivos, exceto. Então, apenas uma das assertivas traz uma informação que não corresponde a um princípio. Vamos lá. Letra C fala de uma gestão administrativa bipartite. Pessoal, nada disso. Comentamos que esta gestão ela será democrática, descentralizada e mediante uma gestão quadripartite. E é quadripartite justamente porque participam 4 figuras: governo, aposentados, trabalhadores e empregadores. Portanto, a gestão é quadripartite e não é bipartite, beleza? Então aqui está o erro da assertiva C. Vamos ver as outras assertivas. Irredutibilidade do valor dos benefícios. De fato, é sim um princípio da Seguridade Social. Letra B. Equidade na forma de participação no custeio. Beleza? Certinho até aqui. Letra D. A seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Ok? Falamos deste princípio. E letra E. Universalidade da cobertura e do atendimento. O nosso princípio da UCA, né? Então, também é um princípio da Seguridade, portanto, o gabarito só pode mesmo ser letra C de casa. É a única incorreta. Vamos avançar para a questão de número 6 da banca Sebrasp. Pausem o vídeo e já voltamos. E este item está correto. Traz a ideia do princípio da equidade na forma de participação no custeio. Vimos o seguinte: este princípio da equidade, ele nos diz que o financiamento da Seguridade deve ser o mais justo e igualitário possível. E esta ideia de justiça, ela é concretizada justamente quando cobramos alíquotas maiores de quem pode pagar mais e cobramos menos daqueles que não possuem tanta condição, certo? Então, é justamente através deste princípio que quem ganha mais, paga mais, e quem ganha menos, paga menos. Perceba, o enunciado nos diz o seguinte: o princípio da equidade não proíbe que a alíquota da contribuição devida pelo empregador para o custeio da Seguridade seja superior à alíquota aplicável ao seu empregado. Então, está dizendo que o empregador ele pode pagar mais e o empregado pode ter uma alíquota menor. É justamente isso que acontece, pessoal. A condição do empregador, via de regra, é melhor. Ele ganha mais. Então, consequência é que ele terá uma maior alíquota. Em relação ao empregado, como ganha menos, em tese, né, ele pagará menos também. Beleza, galera? Então essa é a ideia do princípio da equidade na forma de participação no custeio. Portanto, o gabarito desta questão é a correção. Vamos agora para a última questão deste vídeo, de número 7, da banca FCC. Eu peço para que pausem o vídeo e já voltamos. Então vamos lá, pessoal. A questão fala de seguridade e quer um princípio. Teremos 4 alternativas incorretas, que não correspondem a um princípio, e apenas uma que está certa. Bora que bora. Já adianto a vocês que o gabarito é letra D de dado. Vamos ver o erro das outras. Primeira, equivalência dos serviços e benefícios à população urbana. Opa, faltou uma complementação. Urbana mais rural. Este é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Então, como não falou de rural aqui, este item está incorreto e não corresponde a um princípio da Seguridade Social, ok? Vamos ver agora a letra B. Base de orçamento única por ente federado. Nada disso, pessoal.
vimos que em relação ao financiamento, o orçamento da Seguridade, ele vem de diversas bases financiadoras. Então, não temos uma base única. Então, letra B está incorreta também. Letra C, centralização na gestão administrativa. Não, galera. Vimos este princípio aqui, ó, CDDGQ. Ou seja, a Seguridade Social tem como princípio o caráter democrático e descentralizado mediante uma gestão quadripartite. Então, a ideia é de descentralização e não de centralização. Portanto, letra C também está errada. Letra D, distributividade na prestação de serviços e benefícios. Exatamente, vimos o nosso princípio que limita a universalidade, chamado de SD, princípio da seletividade e distributividade. É exatamente o gabarito, portanto. Letra D, de dado. E a letra E fala o seguinte: definição socioterritorial para cobertura de atendimento. Nada disso, o princípio é da UCA, universalidade da cobertura e do atendimento. Não tem nada disso de definição socioterritorial. Sendo assim, o gabarito ficou letra D de dado. Maravilha? Bom, pessoal, então é isso. Assim revisamos rapidamente a parte dos princípios e resolvemos 7 questões recentes que caíram nos concursos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa um like, se inscreva no canal, que em breve voltaremos com mais vídeos e novos conteúdos. Desejo a vocês bons estudos, fiquem todos com Deus, até a próxima e eu fui!